Sejam muito bem-vindos. Esse é o meu canal do YouTube e aqui eu vou dar dicas para vocês e um pouco de conteúdo sobre regularização de imóveis. O que você deve fazer com a documentação do seu imóvel. Locação de imóvel irregular, locação do imóvel que não tem documento. Se você é o dono desse imóvel, mas não tem a documentação, só que ainda assim você quer alugar, quer fazer um dinheiro aí, colocar um inquilino lá e dar uma função social para esse imóvel. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Fiquem ligados, se você tem um imóvel que não tem escritura, fica até o final que com certeza vai ter bastante informações valiosas aqui. Quando a gente fala de imóvel irregular, é sempre aquele imóvel que não tem matrícula, o imóvel que não está cadastrado lá no imóvel, lá no cartório, e portanto você não é o verdadeiro dono. Tem alguém que é o dono, mas você, por algum motivo, comprou esse imóvel por contrato de gaveta, comprou esse imóvel de boca, tem só um recibo, ou não tem nada, só pagou, fez um negócio, a pessoa que te vendeu faleceu, enfim, inúmeras são as situações, mas o fato é, esse imóvel não tem documento, né? E aí, mesmo assim, eu posso alugar esse imóvel? Então vamos lá. Locação de imóvel sem documentação, a gente tem que entender o seguinte: sempre há um risco, né? Porque eu, como locador, ou seja, eu como a pessoa que vou receber o aluguel, eu tenho responsabilidade. Eu coloco uma pessoa lá dentro e eu sou responsável. Eu assino um contrato com o locatário, com a pessoa que vai me pagar o aluguel. Se acontece alguma coisa num sentido de eu perder esse imóvel enquanto essa locação está correndo, é realmente muito delicado, né? Porque a pessoa se programou, o locatário se programou, ele assinou um contrato em que ele vai ficar lá pelo menos 3 anos, né? Então, tem cláusulas com multa, é uma situação muito delicada que pode acontecer, né, se alguém realmente vem e me tira disso daí, fala que eu estou alugando esse imóvel de forma irregular. E aí eu vou responder, provavelmente o inquilino vai me processar, vai falar, pô, você falou para mim que era o dono desse imóvel, mas na realidade você não é. Chegou o seu João aqui e ele me disse que ele que é o dono, que eu tenho que pagar aluguel para ele e agora para quem que eu vou pagar? E então vai se tornando um imbróglio, né? Realmente, às vezes o inquilino fica sem saber para quem pagar, então é uma situação bem delicada e ele pode até entrar com uma ação, se ele quiser pagar o aluguel, ele entra com uma ação, ele vai consignar, ele vai depositar numa conta judicial e vai falar: olha, juiz, está aqui, meu aluguel está pago. Agora você decide para quem que vai esse dinheiro. Se vai para a pessoa que assinou o contrato, que se dizia o dono, ou se vai para o seu João, que se apresentou agora como dono para mim. E aí, vocês imaginam ter uma ação judicial em que o juiz vai ter que decidir se o dinheiro vai para você ou se vai para a pessoa que se diz que é a verdadeira dona do imóvel. Então, esse é um dos riscos principais de alugar um imóvel, de eu alugar como locador, ou seja, como dono desse imóvel, eu vou lá e assino um contrato e recebo esse aluguel, né? Aí o inquilino vai vir em cima de mim, eu não vou receber o aluguel, vai ser aquele rolo maravilhoso que só advogado adora, mas o pessoal não gosta muito não. E então a importância, né, da gente ter efetivamente a documentação e quando um inquilino, né, se eu vou alugar um imóvel, imagina só, eu vou lá, quero alugar uma sala para o meu escritório, eu chego na imobiliária, o corretor me diz, não, tal, tá para alugar, o valor é X, ok, eu vou lá, assino o contrato e ele me diz, ele coloca lá o nome da pessoa, eu nem conheço a pessoa que se diz a dona, né, mas eu não peço a matrícula do imóvel, né, eu não sei qual que é a situação registral ali, porque estou confiando no corretor, e acho que está tudo bem. Quando eu vou ver, esse imóvel não está no nome da pessoa que me aluga. Esse imóvel, por exemplo, ele pode ser um imóvel de herança, que um dos herdeiros resolveu alugar, resolveu colocar ali, ele tinha a chave e tal, e ele resolveu alugar. Aí aparece um herdeiro, aparece outro herdeiro, vem a viúva, começa a me notificar que eu tenho que pagar aluguel para todos eles e não só para a pessoa que assinou o contrato, né? E então olha o imbróglio que isso se torna. É muito delicado, situação complexa, né? Porque eu como inquilino eu vou ter que entrar com processo, vou ter que consignar esse dinheiro numa conta judicial e vou ter que contratar um advogado. Então
vai só me dar dor de cabeça. Então, quando for alugar também um imóvel, peça uma matrícula por segurança. Muita gente vai falar, mas não precisa da matrícula na locação, o cara se responsabiliza por isso. Não existe isso, gente, não custa. Matrícula ela é essencial para qualquer transação, inclusive a locação. Né? E então é importante que a gente veja isso. E se o imóvel não tiver a matrícula, aí ponderar, né? Se vale efetivamente a pena eu, né, colocar assinar um contrato, às vezes o cara pede calção, imagina ele pede calção de 3 aluguéis, eu vou lá, deposito essa calção e ele não é o dono do imóvel, cadê meu dinheiro? Depois como é que eu vou cobrar dele? Então são vários problemas que podem acontecer. Isso daí tem que ficar muito bem informado, né? Procurem informações sobre se a pessoa que está alugando ela é realmente o dono e você, proprietário do imóvel, dono do imóvel, ou que pelo menos se diz o dono, mas não tem só tem um contrato de gaveta, você tem que regularizar, não tem o que fazer. Você tem que entrar, provavelmente, com uma ação de uso capião, ou, enfim, uma outra medida judicial, tem que consultar um advogado especializado para poder desenvolver isso e poder alugar com tranquilidade, né? Então é isso, gente. Era isso que a gente tinha para passar aqui. É um vídeo com um pouco, né, das nuances de um imóvel que vai ser alugado enquanto ele não tem documento, né? Enquanto ele não tem matrícula. Então, fiquem espertos com isso. Tá alugando um imóvel, tá fazendo um contrato de locação, seja uma locação comercial, uma locação residencial, toma cuidado, verifica se realmente a pessoa que está alugando é o dono, pede a matrícula para o corretor de imóveis ou até se é uma locação direta para a pessoa que está alugando para vocês, porque senão vai ter problema. Quer saber um pouco mais sobre esse tema da regularização de imóveis? Fica ligado aqui no meu canal. Estou sempre trazendo novidades sobre esse tema. Dá uma olhadinha lá no Instagram, nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok e LinkedIn. Sempre tem novidades sobre o tema. Um abraço.